Ele passou a maior parte da vida trabalhando para a revista Veja e para a Rede Globo de televisão. Abriu escritórios para esses veículos em Nova York. Aliás, a maior parte da carreira foi como correspondente internacional, durante a qual conheceu gente de todo tipo, mas principalmente gente importante ou importantíssima. Cobriu guerras, rebeliões, epidemias, terremotos e distúrbios raciais. Mais recentemente, passou pelas TVs Bandeirantes e Cultura e atualmente está na Record. O nome dele é Paulo Henrique Amorim. Mas se gritar conversa afiada, ele atende. Você não pode perder! Na primeira das duas edições especiais do Comitê de Imprensa que nós viemos gravar aqui em São Paulo com o jornalista Paulo Henrique Amorim, nós vamos começar falando da história desses 68 anos. Sessentinha, né? Sessentinha. Para ser mais preciso. 52 anos de jornalismo, tem muita história para contar. Eu queria começar lá pelo iniciozinho, 1961. Você começava no jornal À Noite. À Noite, no Rio de Janeiro, que funcionava na Cinelândia. Qual é a lembrança e a saudade maior que você tem daqueles tempos, Paulo Henrique? Olha, por coincidência, eu comecei a trabalhar no jornal À Noite, que era dirigido pelo jornalista Mário Martins, depois senador e pai do Franklin, e pai da Ana Maria Machado, a nossa imortal. Eu comecei, e além de outros filhos, que ele teve muitos filhos, eu comecei a trabalhar no jornal do Dr. Mário, como a gente chamava, no mesmo dia em que começaram a trabalhar o Nilo, irmão do Franklin, o Edil Vale Júnior, que se tornou um dos principais executivos e inovadores da televisão brasileira, trabalhando na Globo, e o Hamilton de Almeida Filho, o famoso Hamiltinho Raff, que foi um dos melhores repórteres que São Paulo já teve, que depois migrou para São Paulo. Nós começamos a trabalhar os quatro no mesmo dia e os quatro fizeram carreira de jornalista. Eu me lembro que... Era mais romântico? Vou te contar um episódio para você ver como era emocionante, além de romântico. Naquela época, você imagina que fazer uma ligação interurbana era, como hoje, tentar falar com Marte. E à noite tinha mandado para Porto Alegre um diretor comercial para fazer uma marreta, como a gente chamava naquela época, que era um caderno de turismo sobre o Rio Grande do Sul e conseguia anúncios do governo do Rio Grande do Sul para o jornal. O jornal vivia ali meio apertado de dinheiro. Quando esse diretor comercial chega na antessala do gabinete do governador Leonel de Moura Brizola, o Brizola resolve dar posse ao Jango. E inicia ali, ou melhor, no andar de baixo, a cadeia da legalidade. A famosa cadeia da legalidade. E esse camarada ficou lá o tempo todo. Quase que ele adere, quase não sei se nem se pegou uma metralhadora, entendeu? E a minha função era ficar no telefone tentando falar com ele. E eu ficava no telefone e com a máquina Remington anotando o que ele dizia. E pegava essas anotações e fazia lá umas correções e entregava para o secretário de redação, o famoso Duarte. E o Duarte pegava aquela maçaroca e dava a um copydesk, o Areias, que era um português que escrevia muito bem, e aí ele dava forma àquilo. E o jornal À Noite teve uma projeção incrível, porque era, naquela altura, o único jornal que estava dentro do palácio, cobrindo a resistência ali. Uma sorte monumental. E o jornal passou a vender muito, e o jornal chegou a ser perseguido pelo Lacerda, então governador. E eu me lembro que a redação foi invadida por policiais e tinha foi a grande susto que eu tomei na minha vida profissional, tinha um colega nosso, um repórter, que era informante da polícia. E apontou um por um e tal. Dedudurou todo mundo. Então a Cinelândia cheia, a redação invadida, o pau quebrando lá embaixo, aqui à esquerda do Teatro Municipal, ali em frente à Biblioteca Nacional, e essa imagem nunca me saiu da cabeça, entendeu? Foi assim que eu vi a posse do Jango. E depois eu vi a queda do Jango. Aí eu estava estudando na Universidade de Brasília e vi o Jango cair na Universidade de Brasília. Como estudante da Universidade de Brasília, eu assisti na Câmara dos Deputados. Assisti a discursos do Tancredo Neves,
o meu grande amigo Baby Bocaiúva, o grande orador Almino Afonso. Agora, você começa lá na noite, você tem uma trajetória em que você participou de vários órgãos de imprensa, Manchete, Jornal do Brasil, TV Globo, e foi TV Bandeirantes, etc, etc, etc. Eu queria ver se a gente fazia uma passagem. Jornal do Brasil, eu fui editor-chefe do Jornal do Brasil, que foi um dos períodos mais... fomos colegas. Quando fomos colegas, você trabalhava na você sucursal de Brasília, sob as ordens nem sempre sensatas do Ricardo Noblat. Ele tinha alguns momentos de absoluta insensatez, mas tudo bem. Ele vai pedir direito de resposta ao comitê de imprensa. Conseguimos sobreviver a isso, conseguimos sobreviver a isso. Paulo Henrique, me conte histórias desse período. Histórias, você deve... essas fotos que a gente acabou de ver aqui, que passaram por aí, você com Fidel Castro, você com o Lady Di, ali, você Fidel Castro, eu entrevistei ele quando eu estava na TV Globo, e eu me lembro que nós fomos entrevistá-lo na Embaixada de Cuba, em Brasília, e era com as câmeras do governo cubano. Você não podia levar câmeras próprias. Não. Eu levava as câmeras do governo cubano. Eles montaram a traquitanda toda deles. E na hora de começar... Era com filme, hein? Era. Não era com filme, não. Já era magnético. Já era magnético. E aí, a câmera pifou. Ah, meu Deus. A câmera pifou. Ainda bem que não era da Globo. Não, é bem que não era da Globo. A câmera pifou e aí eu me virei para ele e disse, presidente, eu sugiro que o senhor faça um apelo à Sony para que da próxima vez lhe forneça um equipamento mais confiável. Mas que metidez! Não, eu sou um folgado, eu sou um carioca, antes de tudo um carioca folgado. Eu disse, presidente, diga à Sony que da próxima vez é para dar uma... Eu tenho um testemunho do Luiz Garcia, que estava comigo no entrevista. Diga para dar uma câmera que preste. Ele riu muito assim, não, eu não posso nem falar nesse nome porque podem me interpretar mal. Nem no nome da empresa eu posso falar. Já imaginou, Fidel Castro? Não podia falar de Coca-Cola, pô. De McDonald's, de nada. Mas foi... Agora... Em outros momentos, que você fez cobertura tanto no Brasil, com muita gente famosa, fez entrevistas, você entrevistou praticamente todo mundo. A Lady Di foi provavelmente a primeira entrevista que a Lady Di deu. E agora eu posso, com o passar dos anos, eu posso explicar como é que funcionou. Eu sou muito amigo e fui durante muito tempo muito ligado ao então embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Paulo Tarso Flecha de Lima. O Paulo Tarso era embaixador e eu correspondente da Globo em Nova York. E eu me dou muito bem com a Lúcia Flecha de Lima, a mulher dele. E a certa altura... Ligadíssima Lady Di, né? Ligadíssima Lady Di, fez da Lúcia praticamente uma confidente, uma segunda mãe, né? Quando eles foram embaixadores do Brasil em Londres. E aí, a certa altura, a Lúcia me liga e diz, olha, a Diana está muito aborrecida, isso num domingo de manhã, ou num sábado à noite, sábado à noite, porque ela soube que o marido dela, um cafajeste, deu uma entrevista que sai amanhã nos jornais da Inglaterra, dizendo que ele sempre foi apaixonado pela Camila e que era uma relação adúltera, mas que paciência, o amor é mais forte e tal. E que... Bom, depois ele daria declarações ainda mais pequenas. Eu vou poupar o espectador disso, porque somos pessoas educadas. Aí, a Lúcia se vira para mim e diz assim, vem para cá, porque ela quer falar. Desde que você me garanta que você vai divulgar isso na Inglaterra. Agora, ela não quer dar a notícia para um jornalista inglês, não quer dar entrevista para um jornalista inglês, porque vai criar problema com os que forem preteridos. Eu não tive dúvida. No dia seguinte, de manhã, avisei a Globo no Rio, olha, a Lady Di talvez fale com a gente, agora tem que chegar aí no Brasil e disparar para o resto do mundo. A gente divulga depois que o Fantástico botar no ar, foi no Fantástico. E aí montamos lá uma operação pela qual eu entrava por um lado do carro, ela saía da limusine do outro, ela ia direto para a primeira classe da British Airways, eu como que inopinadamente entrevistava ela e tal, e ela tinha lá meia dúzia de frases decoradas, não sei o que, papapá. Assim foi feito. Demos o Fantástico, bomba, bomba, e aí foi distribuído na Inglaterra. No dia seguinte, segunda-feira, me liga um jornalista inglês, lá de Londres. Gostaria de saber como é que o senhor conseguiu ter acesso à Lady Di, porque ninguém consegue. Aí eu falei, olha, eu sou obrigado a fazer uma inconfidência.
foi o mordomo. O culpado é Foi o mordomo, claro, o mordomo lá embaixo. Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger, ele vinha fazer uma temporada aqui no Brasil, numa daquelas em que ele encontrava com a Glória Maria, antes de encontrar com a... Enfim, ele encontrava com a Glória Maria quando via o Brasil. Antes de encontrar com a Glória Maria, ele resolveu dar uma entrevista para nós da Globo, que tínhamos a exclusividade da transmissão do show, em Seattle. E aí nós fomos para Seattle, a equipe foi para Seattle, e eu sentei com ele assim, frente a frente, e eu tenho a impressão de que eu fiz uma primeira pergunta que estragou um pouco o resto da entrevista. Porque eu parei assim... Com a onça com vara. Não, eu sou um irresponsável. Eu cheguei, olhei para ele assim no olho e falei, você nunca pensou em fazer plástica, né? Também o que você queria? Você queria mais que ele continuasse. O cara é todo... Não, o cara é uma transamazônica. O rosto dele é uma transamazônica. Melhor foi com a Madonna, né? Você sabe, né? Sim, como é que foi? Madonna... O espectador vai achar que eu sou um repórter... Lunático. A Madonna ia lançar... Ela na época estava apaixonada por um cubano. Era um personal trainer que estava andando no Central Park, cruzou com ela e ela, 3 dias depois, casou com o cubano. Mas enfim. Aí, ela, apaixonada pelo cubano, resolveu fazer um disco de músicas latinas. E o publisher dela lá, o agente, achou que devia dar entrevista para emissoras latino-americanas e lá fui eu entrevistar a Madonna. Pouco antes dela dar essa entrevista, ela deu entrevista ao David Letterman, o Jô Soares dos Estados Unidos, ou melhor, o Jô Soares pensa que é o David Letterman, mas não é exatamente a mesma coisa. E aí o programa dele é exatamente igual. Não, o Letterman é melhor. Como diz o Boni no livro dele, depois que o Max Nunes morreu, nunca mais o Jô Soares foi o Jô Soares. Aí... Que maldade. Não, eu não posso fazer nada. Foi o Boni. Aí, mais ou menos isso que o Boni falou. Aí ela no David Letterman, o David Letterman levantou-se para recebê-la, como era da praxe do programa, levantou-se, ela cumprimentou o David Letterman, quando o David Letterman viu, tinha uma calcinha na mão dele. Daí ele tomou aquele susto, né? O puritano, americano, o calvinista, a mulher entrega uma calcinha na mão dele, nas frente das câmeras, foi um desconforto, uma situação muito desagradável, né? E aí, a conversa vai, ela se vira para ele e diz assim, você faz xixi quando toma banho? O entrevistador apanhado. I beg your pardon? I beg your pardon. Aí ela, não, é porque é muito bom pra frieira. Pra frieira, não. Mas que horror. Quem faz xixi não tem frieira. Ah, bom, aí corta. Aí lá vou eu entrevistar a Madonna. Estou entrevistando a Madonna, coisa vai, coisa vem, não sei o quê, papapá, e a música latina e tal, e coisa, o amor cubano. O cubano é meio fetiche dos Estados Unidos, o homem cubano. Aí eu chego para ela e digo assim, você faz xixi quando toma banho? Você já estava sabendo. Do you pee in the shower? Aí ela, yes, yes, yes. Aí ela se vira para mim assim, and you, do you pee? I do. I do. Você confirmou? Claro. Mas não tem um jeito de falar de coisa séria? Tem. Vamos falar dos políticos brasileiros. Tem uma foto maravilhosa sua com o doutor Ulisses. Ah, doutor Ulisses. Maravilhosa, muito... Doutor Ulisses tem uma história muito boa, que uma vez eu estava em Brasília e ele ia perder uma eleição, ou o PSDB ou o MDB ia perder uma eleição aqui em São Paulo e aparentemente quem ia ganhar a eleição era o Antônio Hermílio de Moraes. Lembra? Ganhou o Quercia, acabou ganhando o Quercia. E aí eu cheguei pro doutor Ulisses e falei, doutor Ulisses, bom, o senhor pode perder a eleição, mas em compensação deve ser eleito o Antônio Hermílio de Moraes, que é um grande brasileiro. Ele falou, meu filho, como dizia Winston Churchill, não há substituto para a vitória. Eu quero que o Antônio Hermílio se dane. Em política não dá para ficar relativizando as coisas. Mas naquela foto, eu era o editor-chefe da revista Exame.
E aí houve aquela grande vitória do MDB no país inteiro, né? Montoro ganhou... Depois terminou rendendo um livro do Sebastião Neras, 16 derrotas que abalaram o Brasil. Isso, 16 derrotas que abalaram o Brasil. Aí eu fui entrevistar o doutor Ulisses para saber se. Naquela época era tudo 3 vezes hipotético. Se a oposição assumisse o poder, qual seria o programa econômico do MDB? E foi uma entrevista desastrosa, porque o doutor Ulisses não tinha a menor ideia do que faz. Então, construímos ali meia dúzia de raciocínios mais ou menos articulados e tal. Agora eu tive certeza de que se o MDB assumisse o poder naquele momento, estávamos fritos. Não tinha caminho, não tinha roteiro, não tinha Nunca programa. pensou nisso? Nunca pensou Simplesmente nisso. essa possibilidade estava afastada. É isso. Imagina, em plena ditadura. Não é Mas verdade. você deve ter tido outros momentos interessantes com o mundo político. Estamos falando com a TV. De uma Câmara de uma Deputados, instituição claro. política como a Câmara dos Deputados. Nessa cobertura, nessa convivência com todas aquelas figuras, Tancredo, etc., o que te ficou mais marcado na memória? Engraçado. Você falou ou não? no Tancredo. Eu tenho um episódio muito legal com o Tancredo. Eu saí do Jornal do Brasil, fui chutado pelo Dr. Brito, que, segundo a minha ex-mulher, foi o patrão mais cheiroso que eu já tive, porque ele usava uns perfumes franceses ótimos. Ele quebrou o jornal, mas os perfumes eram impecáveis. Muito bem. Aí ele me mandou embora. Eu recebi um convite do Guzo para voltar para a Veja, mas eu disse, olha, eu não vou andar de cavalo a burro, eu já trabalhei na Veja anos atrás, não vou voltar para a Veja. E o Edil, esse meu amigo que eu mencionei, disse, vamos para a televisão, vamos para a televisão, vamos para a televisão. E eu fui trabalhar na TV Manchete. A TV Manchete tinha lá um programa do Arnaldinho Nisquier, hoje mortal, mas ainda é o meu amigo Arnaldinho, que chamava-se Debate Manchete. E o Arnaldo entrevistava lá personalidades e tal, entrevistou o Maluf e ia entrevistar o Tancredo. Nesse ínterim, eu brigo com o Adolfo, ou brigo com a Manchete, porque eu não conseguia conviver com Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, lá em Brasília, militando na campanha do Maluf, e eu sofrendo o pão que o diabo amassou aqui no Rio, tentando evitar a parcialidade da cobertura. Eu era o diretor. Outro que vai pedir. Vai pedir, pode, não tem problema, pode. Daí eu faço a tréplica. Aí e eu era o diretor de jornalismo, pseudo-diretor de jornalismo, porque não mandava bulhufa, já que tudo vinha já devidamente editado de Brasília pelas mãos do Alexandre. Aí eu cheguei, vamos embora, o Edil me deu um jeito, e eu fui chamado para ir para a Globo. O Armando me ligou, eu me dava bem com o Armando. Depois eu vou te contar a história do Armando com o outro lado da resenha. Tá. O Armando me chamou para ir para a Globo. Aí eu digo, Adolfo, vamos embora, isso aqui tá uma chatice, não sei o quê. Aí o Armando me chamou, o Coni. O Adolfo escalou o Coni para vir conversar comigo. Carlos Heitor Coni. Aí nos trancamos numa sala, eu e o Coni. E o Coni, não, e tal, você fica. Eu digo, Coni, não gasto o seu tempo. Você é macaco velho, eu sou macaco velho. Vamos ficar conversando aqui um pouquinho, mas só para dar uma satisfação para o Adolfo, mas eu vou me embora. Aí o Coni, mas vem cá, será que você dá para ficar um pouquinho mais? Fica uma semana a mais? Aí eu digo, por quê? Porque o Tancredo diz que só vem dar entrevista se você substituir o Alexandre na bancada do Nisquier. Que ele não dá entrevista se o Alexandre vier, se estiver lá. Se você não ficar no lugar do Alexandre, eu não vou. Que rabo de foguete. Aí eu digo, pô, mas ficar mais fica só uma semaninha, só uma semaninha. Aí, tudo bem, mais uma semaninha eu fiquei. Aí a entrevista ia ao ar aos domingos, mas era gravada às sextas. E era gravada às sextas depois do almoço. Na hora do almoço, o Adolfo servia uma feijoada assim, pantagruélica. Todo mundo comia, feito os desesperados, e aí ia gravar o programa. Rotando. Farofa. Antes de começar a feijoada, o Tancredo tinha mania de pegar você. Você lembra que ele pegava você por aqui, pela lapela do paletó? Pela lapela e puxava pela lapela e falava no ouvido assim, dizia assim: professor, estou sabendo de tudo,
Muito obrigado. Com a coisa meio tumular. Ele me chamava de professor, ele chamava de professor também? Não me lembro, não me lembro. Eu achava que é porque ele conhecia sua face. Coisa e tal. Não era nada, ele chamava todo mundo. Eu não lembrava o nome de professor. Nada, era nenhuma referência, não tinha nada a ver. Mas uma vez eu era correspondente da Veja em Nova York. Eu tenho a honra de ter aberto o escritório da Veja em Nova York. E até para poder fazer isso, eu me tornei sócio de uma empresa chamada Editora Abril New York Limited, da qual eu tinha, ou não sei se ainda tenho, 0,001% das ações. Espero um dia ligar para o Roberto Chivita para pegar o meu dinheiro. Se é que ele ainda me mantém lá. Aí aparece em Nova York o Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende com Armando Nogueira. E aí, passem lá no escritório e tal, e eram umas 3 horas da tarde, tinham acabado de chegar do aeroporto. E aí dizem que estavam com uma fome desesperada. Não aguentavam de fome. O Otto e o Armando não tinham comido bem no avião, estavam fazendo voo da Europa para cá, fuso horário. Aí eu não sabia o que fazer, levei para a primeira cafeteria que tinha ali em frente, um desses McDonald's da vida. Aí o Otto pediu um cheeseburger. O Armando pediu não sei o quê. Aí com o cheeseburger, como acontece em toda a cafeteria americana que se preza, veio batata frita, coleslaw, tomate, ketchup, a tralha toda. Aí o Otto parou, olhou. Paulo Henrique, aqui você pede um cheeseburger e vem junto a Orquestra Sinfônica de Boston. Ele era ótimo, tinha umas sacadas absolutamente... A melhor do Otto é a seguinte, o Otto escrevia os discursos do Dr. Roberto. Roberto Marinho, como se sabe, entrou para a academia, mas não escrevia discurso. Esse não tem mais perigo de pedir jeito de resposta. Não se sabe. É uma possibilidade. Esperar que o Zé Roberto não nos ouça. Aí, o Otto fazia aquilo com um mau humorcão. Naquela época eu era da Globo, ouvia as histórias do Otto. E o Otto escrevia assim, aos 45 do segundo tempo, ele escrevia o discurso. O doutor Roberto tinha que receber a comenda do não sei o quê, das quantas do sindicato, dos costureiros austríacos da Bósnia, e aí o Otto tinha que escrever o discurso. Aí, 11h30 da noite, está o Otto na sala dele, escrevendo o discurso do doutor Roberto. O Otto tinha uma obsessão que o original dele, na máquina de escrever, não podia ter um erro de ortografia. Se tivesse um erro de ortografia, ele jogava a página fora e começava Gabriel tudo de novo. Garcia Marques faz a mesma coisa. É? Acho que eu não sei hoje, talvez já escreva em computador, mas fazia exatamente a mesma coisa. Eu li outro dia. Podia estar na Achava última que linha. Era uma coisa de mau agouro e jogava... O Otto fazia isso. Na última linha. Ele trocou o A pelo O e ele jogava fora. Aí ele está lá escrevendo. E xingando. Aí ele vê um vulto se aproximar dele. O vulto se aproxima assim pelo ombro esquerdo. E ele vê aquilo, fica um pouco assustado, 11 horas da noite. É o Contínuo. O Contínuo olha para ele, estupefato. Doutor Otto, o senhor tem redação própria! Que maravilha! Paulo Henrique, rapidamente, o nosso tempo está chegando no finzinho. Você entrevistou alguns presidentes norte-americanos. Tem foto sua com Carter, com Reagan, com... Carter não, eu tive com... Carter não. Eu tive com Reagan, eu tive com Clinton, eu tive com Bush pai, Bill Clinton. Bush pai. É. Que lembrança mais interessante você guardou de algum deles, assim, para a gente lembrar aqui? Teve uma que me impressionou muito. Eu fui designado pela Globo para representar a Globo num programa da CNN, um programa chamado World Report. Esse programa era um programa semanal em que correspondentes, entre aspas, do mundo inteiro faziam reportagens sobre os seus países e isso compunha um programa de 1 hora que era distribuído no mundo inteiro. Era um truque que o Ted Turner bolou para conquistar a simpatia de todo mundo e a CNN poder ser exibida. Aliás, tem uma foto sua também com ele, né? Tem uma foto minha com o Ted Turner, que é uma figura fascinante. E aí o Ted Turner resolveu, ele estava na época casado com a Jane Fonda,
ele resolveu organizar uma espécie de uma mega entrevista coletiva com Bill Clinton, com quase 100% dos correspondentes dele. Trancou na sede da CNN em Atlanta, e aí cada correspondente fazia uma pergunta. Então tinha o correspondente do Afeganistão, da Argentina, do Brasil, do Belize e de Zanzibar, de A a Z. Todo mundo fazendo pergunta. E o Clinton demonstrou uma agilidade mental excepcional. Ele sabia o nome do primeiro-ministro da Índia, o ministro da Fazenda da Colômbia. 3 horas, 4 horas, não sei o quê. Aí eu fiz uma pergunta, naquela época era a segunda eleição do Fernando Henrique, o Lula estava na frente. Eu perguntei a ele se ele manteria com o Brasil do Lula uma relação tão cordial quanto manteve com o Fernando Henrique no primeiro mandato. Ele disse, numa vez, não há motivo para não manter, o Brasil é um grande país, aquela coisada toda. E, aliás, você sabe que o Lula não vai fugir à regra. Você se elege pela esquerda e governa pela direita, disse ele. Bom, eu fiz a minha pergunta, o cara da Argentina fez a pergunta, aí quando acabou o debate, todos nós nos dirigimos ao centro da plateia, onde estava o Clinton, porque todos queriam ser fotografados ao lado dele, papapá. E eu vi que ele ficou procurando, aí pegou a mão no meu ombro e procurou, pegou a mão no ombro do cara da Argentina, puxou os dois assim para perto dele e disse assim: quando vocês dois se unirem, a América Latina vai mudar. When you two people get together, Latin America will change. Quer dizer, quando o Brasil e a Argentina se juntarem, isso aí vai mudar. Ou seja, ele no meio de 100 jornalistas, ele ficou no fim procurando o cara do Brasil e da Argentina para dar esse recado. Curioso, né? Curioso, né? Curioso. Paulo Henrique Amorim. Diga lá. Nós vamos encerrar por aqui esta edição do Comitê de Imprensa, mas eu quero lhe convidar para assistir a próxima edição com o Paulo Henrique Amorim, desta vez o Paulo Henrique Amorim polemista, o cara que popularizou uma expressão, Partido da Imprensa Golpista. Muito obrigado pela audiência, sem combinar. Um abraço E bom sorte. dia, boa tarde E boa sorte.